Vamos lá. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Aí vamos resolver questões de Vygotsky, né? Então, Vygotsky nasceu na antiga Rússia, né? A Bela Rússia, e ele veio, teve pouco tempo, né? De existência aí, mas as suas obras permaneceram, seus livros, né? Então, ele faleceu com 38 anos de tuberculose, mas teve uma obra extensa como a do Piaget, né? Então vamos estar comentando aqui as questões pertinentes a Vygotsky que cai sempre, né, em todos os concursos aí da educação. Então vamos relacionar aí as questões, ok? Então, com relação às características das funções psicológicas superiores da teoria de Vygotsky, analise as afirmativas. Então, nós temos três premissas, né, aqui. Então, a primeira são modos de funcionamento psicológico, tais como a capacidade de planejamento e a imaginação. Então, essa capacidade de planejamento e a da imaginação são características, né, do funcionamento psicológico. Então, a questão do planejamento e da imaginação. O 2 refere-se aos mecanismos intencionais e os processos voluntários. Então, sempre nós temos uma intencionalidade nas coisas, né? Sempre fazemos algo com uma intenção. E os processos são voluntários, então nós fazemos, né, automaticamente, né? 3. Originam-se nas relações entre indivíduos que se desenvolvem ao longo do processo dessa internalização. Sim, na psicologia, na vida, nós temos uma relação entre indivíduos normal, e se desenvolve ao longo do processo de internalização. Então, quanto mais dessa relação entre indivíduos, quanto mais nos relacionamos, né, mais nos internalizamos, né? Então, um exemplo disso, né, a pessoa ela namora, né, fica noiva e depois casa. Então, ninguém chega do dia para a noite, né, e vê você no primeiro encontro e eu quero casar com você. Então, não é assim. Tem todo um processo, né, de internalização, tá bom? Então, na verdade, as três estão corretas, né? Então, as três aí é a letra E. Vamos lá, relacione os teóricos às suas respectivas ideias. Então, Vygotsky e Piaget sempre falaram da criança, nunca da escola, tá? Os dois autores sempre mencionaram as crianças. Então vamos lá. O 1 são ideias de Piaget e o 2 são ideias do Vygotsky, para você estar completando entre as três premissas, né? Então vamos lê-la. O desenvolvimento cognitivo é interpretado a partir da experiência com o meio físico, né? Então, quando nós falamos desse desenvolvimento cognitivo, nós falamos de Piaget, tá? Então, aqui seria, no caso, o número 1. Vamos para o próximo. A aprendizagem interage com o desenvolvimento, produzindo as zonas de desenvolvimento proximal, ZDP. Então, quando nós falamos de ZDP, nós falamos de Vygotsky. Então, aqui é para você associar com os autores. E o último, o sujeito social, não é apenas ativo, mas, sobretudo, interativo. Então ele está falando que esse sujeito social, ele é ativo e ainda é interativo, né? Ele é ativo e interativo. Então, aqui nós falamos do sujeito social, quem é? É o Vygotsky, né? Então, no caso, aqui seria a letra A, 1, 2, 2. Tudo bem? Então, vamos ler a terceira questão, né? Que está aqui na abordagem socioconstrutivista. O desenvolvimento cognitivo envolve as interações sujeito, objeto e contexto, sendo então considerada uma
consequência das aprendizagens. Quando falamos de aprendizagem, tem uma apostila do Pedagogia Concurso falando de aprendizagem, nós falamos de Piaget e de Vygotsky nesse processo, né, de ensino e aprendizagem, falamos dos dois. Então, aqui está falando o quê? Em que seu sujeito é confrontado. Os trabalhos sobre esses processos fundamentam-se essa teoria, esse fundamento principalmente em quais autores, né? Então temos o Pavlov, né? Tem o Skinner, que fala do behaviorismo, tem o Carl Rogers, que fala das múltiplas inteligências, né? O Carl Roger e o Gardner, né? O Gardner fala das múltiplas inteligências, né? Então, o único que fala desse processo é o Piaget e o Vygotsky. Então, como não tem o Piaget, é Vygotsky. Então, vamos para a quarta questão. Análise as assertivas e assinale a alternativa que aponta, né, correta em relação ao desenvolvimento humano de Vygotsky. Então vamos lá, referente a esse desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano é resultado de um processo do desenvolvimento biológico, né? Então, aqui está falando o quê? Esse desenvolvimento biológico está ligado ao quê? Ao Piaget, né? Desenvolvimento biológico. Inclusive, a formação do Piaget, né? Era em biologia. 2. É por meio da linguagem que as funções mentais superiores são socialmente formadas e culturalmente transmitidas. Então, toda essa parte do lado social, mental, psicológico, é tudo Vygotsky. Tá? Então, 2 aqui é Vygotsky. 3. As funções psicológicas superiores, por exemplo, a linguagem e memória, são construídas ao longo da história social do homem, né? Então, toda essa parte aí da linguagem, da memória, se construiu ao longo, né, da história social do homem. Então, é quem? É Vygotsky, né? Então, quando nós falamos de Vygotsky, nós falamos aqui, né, da questão 2 e 3. Então, é a letra A. Ok?